Olá, eu sou Larissa, aluna do programa de pós-graduação em Neurologia e Neurociências Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, orientada pela doutora Patrícia Aparecida Zoanetti, e eu vou apresentar a aula Introdução ao tema Transtorno do Espectro do Autismo. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E os transtornos do neurodesenvolvimento, eles são caracterizados por déficits no desenvolvimento ou alterações no funcionamento cerebral que acarretam prejuízos no âmbito pessoal, social, acadêmico ou profissional. O TEA, ele é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por déficits na socialização e comunicação, bem como por comportamentos repetitivos ou incomuns e alterações sensoriais. As manifestações do autismo vão variar muito dependendo da gravidade de apresentação dos sintomas, do nível de desenvolvimento daquela criança e da idade do paciente. Daí o uso do termo espectro. Ele é uma condição genética e multifatorial. Falando um pouco agora sobre a epidemiologia, o autismo ele atinge cerca de 1 a 2% da população mundial. Em 2020, o CDC estimou que 1 em cada 36 crianças aos 8 anos de idade tinha o diagnóstico de autismo nos Estados Unidos. O sexo masculino é o mais afetado, atingindo uma proporção de 3 meninos para 1 menina. E recentemente tem havido um aumento na prevalência global de casos. E esse aumento ele pode se dever ao aumento da conscientização da comunidade, dos cuidados em saúde pública e também no progresso na identificação e definição dos casos de TEA. Falando agora sobre os fatores de risco para o transtorno do espectro autista, eles podem ser divididos entre o período pré-natal, em que nele constam a idade materna e paterna maior ou igual a 35 anos, a hipertensão arterial gestacional, diabetes mellitus gestacional, ameaça de aborto, hemorragia anteparto, além de outras. Período perinatal, que a gente encontra a idade gestacional menor ou igual a 36 semanas, a cesárea, pré-eclâmpsia e o sofrimento fetal agudo, mas outros também ocorrem. E para o período pós-natal, a gente tem o baixo peso ao nascer, a hemorragia pós-parto, sexo masculino e anomalias cerebrais. Falando agora sobre as manifestações clínicas do transtorno do espectro autista, os primeiros sinais eles podem ser identificados entre os 6 e os 12 meses de idade, mas eles são mais perceptíveis e estáveis entre os 18 e os 24 meses. Em até 30% dos casos, acontece o que a gente chama de autismo regressivo, em que a criança apresenta um desenvolvimento neurotípico até os 12 e 18 meses de idade, e então sobrevém a regressão da linguagem e ou das habilidades sociais. Acerca do diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele é embasado nos critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5-TR, que foi atualizado em 2022 pela Associação Americana de Psiquiatria. O diagnóstico é clínico e, portanto, ele é mais confiável quando baseado em múltiplas fontes de informação. O que pode constar, observações, avaliação de diversos profissionais, história do cuidador, relato escolar e, quando possível, principalmente para os adolescentes, o autorrelato. A complexidade diagnóstica do TEA, ela se deve à heterogeneidade tanto etiológica quanto fenotípica dos casos. Falando um pouquinho agora sobre os critérios diagnósticos trazidos pelo DSM-5-TR, nós temos o critério A, em que ele apresenta 3 subcritérios que são obrigatórios para a gente pensar no diagnóstico do autismo, né? Então, o critério A ele traz o prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na interação social, caracterizado, então, obrigatoriamente por déficits na reciprocidade socioemocional, déficits nos comportamentos comunicativos não verbais usados para interação social, tal como um reduzido contato visual, né? E o terceiro subitem seria déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. O critério B traz padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades manifestados por pelo menos 2 dos seguintes 4. Então, o primeiro deles seriam movimentos motores, uso de objetos, ou fala, estereotipados ou repetitivos. Então, aqui a gente pode trazer como exemplo o enfileirar objetos, estereotipias manuais, como o flapping, o balanceio de tronco, entre outras estereotipias.
O item 2 fala sobre insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal. O item 3 fala sobre interesses fixos e altamente restritos, que são anormais em intensidade ou foco. Então, no caso, poderia ser um hiperfoco, por exemplo. E no item 4, a gente tem a hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou o interesse incomum por aspectos sensoriais do ambiente. Então, aqui a gente pode trazer como exemplo o incômodo excessivo com barulhos, aquela criança que fica observando muito as luzes, aquela criança que fica buscando odores, né, cheira demais determinados alimentos. A gente também pode trazer aqui alguns tipos, né, de seletividade alimentar. Então, aquela criança que só aceita alimentos crocantes ou que não aceita alimentos pastosos, enfim, entre outras alterações sensoriais. Esses sintomas devem estar presentes desde o início da infância e limitam ou prejudicam o funcionamento diário dos pacientes. E o critério E fala que esses distúrbios não são melhor explicados por deficiência intelectual ou pelo atraso global do desenvolvimento. Uma das escalas que podem ser utilizadas para apoiar o diagnóstico, então, ela não fecha o diagnóstico, mas ela pode auxiliar a gente durante a investigação do autismo. É a CARS, né, a Childhood Autism Rating Scale, cuja versão revisada é a CARS 2. Ela tem uma sensibilidade de 80% e uma especificidade de 88%, e ela pode ser usada a partir de 2 anos de idade. Ela avalia 15 itens. Então, falando um pouquinho mais sobre o CARS, né, após o examinador observar a criança e avaliar as informações respondidas pelos pais, ele vai classificar essa criança em cada item, usando uma escala de 7 pontos, que varia de 1 a 4, com valores intermediários de meio ponto. E assim, ele irá indicar o grau no qual o comportamento daquela criança afasta-se do esperado para uma criança neurotípica da mesma idade. A pontuação do CARS vai variar de 15 a 60, sendo que o ponto de corte para a gente considerar o TEA seria o valor de 30. Então, pacientes que apresentarem 30 a 36 pontos no CARS vão caracterizar, né, sintomas leves a moderados, e aqueles pacientes que apresentam pelo menos 37 pontos, né, acima de 37 pontos, eles vão caracterizar pacientes com sintomas graves. Outras escalas que a gente pode usar é a EIDOS, enfim, há várias outras escalas que a gente tem disponíveis, mas a gente optou nessa aula por falar um pouquinho mais sobre o CARS. O DSM-5-TR, ele nos traz a seguinte classificação para os pacientes com transtorno do espectro autista. Os níveis de suporte, então a gente não deve mais falar em gravidade leve, moderada ou grave, né? A gente fala em nível de suporte. Então, o paciente com nível 3, ele exige apoio muito substancial. O paciente com nível 2, ele exige apoio substancial. E o paciente nível 1 exige apoio. O paciente ele pode transitar entre esses níveis de suporte. Então, ao longo do desenvolvimento da idade, enfim, conforme o paciente vai fazendo as terapias, ele pode tanto passar do nível 1 para o nível 2, como do nível 3 para o nível 2, enfim, ele pode transitar entre esses níveis de suporte. Agora, abordando o diagnóstico diferencial do autismo, a gente pode citar, né, o mutismo seletivo, a deficiência auditiva, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a deficiência intelectual, o transtorno de desenvolvimento da linguagem, né, o TDL, a síndrome de Landau-Kleffner, os transtornos de ansiedade, o transtorno obsessivo-compulsivo, a esquizofrenia e também a apraxia de fala na infância, que é um transtorno neurológico dos sons da fala na infância, em que o paciente apresenta uma alteração na precisão e consistência dos movimentos necessários à fala, na ausência de déficits neuromusculares. Então, a dificuldade principal desse paciente está no planejamento e ou na programação espaço-temporal das sequências de movimentos, que resultam em erros na produção de fala e na prosódia. Agora, trazendo algumas comorbidades possíveis para os pacientes com autismo, a gente tem o TDAH, né, que a maioria deles vai apresentar, a deficiência intelectual, que acomete cerca de 30% dos pacientes com TEA,
os transtornos de ansiedade, a depressão, o transtorno opositor desafiador, as habilidades especiais, os distúrbios do sono e gastrointestinais. E agora falando um pouco sobre o tratamento, né, que a gente tem uma vasta literatura sobre esse tema, a gente sabe que ele é baseado na reabilitação multidisciplinar. E a análise de comportamento aplicada, a ABA, é a estratégia terapêutica com diversas evidências científicas que é muito usada no contexto do autismo. Os objetivos do ABA são incentivar comportamentos funcionais e reduzir os prejudiciais. E o paciente ele vai ser capaz de melhorar as habilidades de comunicação, interação social e fala conforme ele for sendo exposto a essa estratégia terapêutica. Os pacientes com distúrbio do processamento sensorial, eles devem ser submetidos à terapia de integração sensorial para melhorar em relação a esse aspecto. E alguns pacientes vão precisar do sistema de comunicação por troca de figuras, né, o PECS, que é um tipo de comunicação suplementar e alternativa. E alguns pacientes vão necessitar de tratamento psicofarmacológico para controle dos sintomas ou mesmo para tratamento de comorbidades, sendo as medicações mais utilizadas a risperidona, a olanzapina, a quetiapina, o aripiprazol, a melatonina, entre outras medicações. Em relação ao prognóstico, quando o diagnóstico é feito nos primeiros 3 anos e associado a intervenções precoces de longo prazo, isso causa um impacto positivo no prognóstico, sobretudo na adaptação psicossocial e familiar, no desempenho cognitivo, no comportamento adaptativo, na comunicação e na interação social. As respostas terapêuticas elas são mais significativas quanto mais precoce o tratamento é iniciado. Obrigada pela atenção de todos.